Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva na tarde de hoje. É sempre, para mim, uma honra e um prazer estar aqui na nossa federação, que eu chamo da nossa casa-mãe, que agrega todos os centros do nosso estado. E eu trago um abraço do Lar Sem Fronteiras, a casa que eu trabalho no Bongi. E o convite da tarde de hoje é para que a gente possa conversar sobre esse trecho do Evangelho, onde Jesus pontua que o meu reino não é desse mundo. E a gente começa fazendo a rápida leitura desse trecho que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 33 a 37, em que Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a esse mundo senão para dar o testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. E aí a análise que a gente fazer, a reflexão que nós vamos fazer na tarde de hoje, é o que o Cristo quis dizer sobre o meu reino não é desse mundo. Por essas palavras, claramente o Cristo estava se referindo à vida futura, à nossa destinação. Se o reino dele não é deste mundo, o mundo material dos encarnados, o reino de Deus é o mundo, a pátria espiritual. É para onde nos destinaremos, porque a única certeza que nós temos desde o dia que nós nascemos é que um dia teremos um encontro fatal com a morte, que nada mais é do que o retorno para casa. Retornar para a nossa casa, porque o nosso corpo, a nossa vida orgânica é transitória, mas o espírito é eterno. E terá várias oportunidades no processo de evolução que é a destinação de cada um de nós. Por isso que o reino do Cristo não é aqui, é no reino aonde se encontram os espíritos. É a nossa casa de espíritos eternos. E ele fazendo essa referência, todas as máximas do Cristo demonstram esse caminhar que nos levará e baseiam-se nessa vida futura. Baseiam-se no que teremos lá na frente. Porque, como diz Chico Xavier, ninguém pode voltar e mudar o que nós fizemos. Não tem como a gente desmanchar o que foi feito. Mas estamos tendo a brilhante oportunidade todos os dias de fazer de novo, fazer bem feito para programar o amanhã do corpo físico e amanhã na vida futura. O que passou, passou. E a doutrina espírita traz essa reflexão nos responsabilizando sobre esse plantio, sobre a responsabilidade do nosso livre-arbítrio que nós podemos fazer para garantir o que nós queremos na vida futura. Porque todo mundo quer voltar para a pátria espiritual e ter um reencontro amoroso com os nossos irmãos, amigos, e conhecer os benefícios da vida espiritual. Mas, para isso, o plantio e a responsabilidade da gente está sendo agora. De que forma nós vamos programar essa vida futura depende do hoje. E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 1018, em que questiona-se em que sentido se devem entender as palavras do Cristo. Meu reino não é desse mundo, questiona Kardec. Os Espíritos respondem: o Cristo respondeu em sentido figurado. Queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está em
todos os lugares em que domina o amor do bem. Mas os homens, ávidos das coisas desse mundo e ligados aos bens da terra, não estão com ele. Então, no livro dos Espíritos, nessa questão, ele diz, olha, o que é que o Cristo quer dizer com essa fala? Que o reino de Deus não está no mundo material, porque entendendo que a humanidade ainda é muito focada na vida material, no aqui e no agora, nos bens terrenos. Ainda é a nossa prioridade. Normalmente, toda regra tem exceção, nada é escrito em pedra, mas normalmente a gente se ocupa com o trabalho, com as contas, com tudo. E deixa a vida espiritual para quando sobra tempo. E o que a gente mais escuta na casa espírita é quando a gente convida ao estudo, ao aprendizado, ao trabalho no bem, é dizer, mas agora eu não posso. Eu preciso terminar isso, fazer aquilo, ganhar aquele salário tal, fazer para poder ter tempo de pensar na vida espiritual. Nós vivemos a era da sociedade sem tempo, que nunca tem tempo. As pessoas dizem assim, parece que o dia não tem 24 horas. Eu garanto a vocês que o dia continua tendo 24 horas. Quem é que está acelerado? É o tempo ou somos nós? Nós aqui estamos cada vez mais angariando funções da vida material e sem tempo para o olhar para o nosso espírito, que é a nossa garantia na vida futura. É a nossa garantia. Os judeus tinham a ideia de que os anjos eram seres privilegiados e que tinham benefícios. O Espiritismo vem e nos esclarece que todos nós um dia seremos anjos, iguais. O próprio Cristo disse, tudo que eu faço podeis fazer e ainda muito mais. O Cristo nos mostrou essa destinação. A destinação evolutiva e a nossa capacidade. E quando ele fala na vida futura, ele nos convoca a desenvolver em nós essa capacidade. Agora. Agora. O momento é hoje. O tempo urge. A gente precisa, finalmente, nesse momento de transição planetária, em que o planeta migra para a regeneração, nos fazer merecedores de estarmos junto com o planeta na era da regeneração. Mas é preciso essa transformação aqui e agora para sermos merecedores do reino de Deus, para sermos reconhecidos como verdadeiros trabalhadores do bem. Mas entendendo que essa mensagem nos mostra o caminho e a destinação de cada um de nós para a vida futura, com isso, Cristo não quer dizer que essa vida material aqui e agora não é importante. Ele não invalidou o que a gente faz aqui e agora. Como se aqui nada valesse a pena, não servisse, que nada aqui fosse interessante. Como se cada um de nós não tivesse uma função de estar aqui. Não tivesse um porquê estar nesse momento aqui. Ele quis dizer apenas que essa experiência corpórea, hoje, Andréa, não é a única, nem a primordial, nem a mais importante. Ele só, esse momento que vocês vivenciam agora não é o mais importante, é apenas mais um. Né? Então, se esse caráter existencial que nós estamos agora é transitório, é passageiro, eu, Andréa, é apenas uma das roupagens do meu espírito eterno, o foco principal da minha vida não pode ser a minha vida material. Não pode ser a minha experiência material. Só isso. Porque nem só de pão vive o homem, mas também nem só de espírito vive o homem. É o convite ao equilíbrio. É o convite à responsabilização. É entender que o hoje planta o amanhã e a vida futura. E que o foco tem que ser equilibrado junto com o meu espírito. Eu tenho que pensar também com o que eu estou fazendo com a minha vida espiritual. E não só foco, eu digo que até aqui, eu já tenho 30 anos de doutrina espírita, até aqui eu nunca conheci ninguém
que vai gerar um filho e apresenta dizendo, aqui vai nascer um grande trabalhador do bem, ceareiro da obra do Senhor. Você já conheceu? Eu também não. Eu vejo, esse vai ser médico, não é não? Vai ser jogador de futebol. É assim que a gente faz, né? Vai ser engenheiro. Porque o nosso foco é a vida material. Né? A vida material é o nosso foco. A vida espiritual para a gente sempre ainda está secundário. E assim a gente continua no processo educativo dos filhos. A criança é obrigada a ir para a escola. Ninguém pergunta ao filho, você quer ir estudar, bebê? Porque ele vai dizer não, tá? Você perguntar se ele quer, ele vai dizer não. Ele vai até uma semana, depois ele não quer ir mais. Aí ninguém pergunta, você quer ir para a escola? Não, a gente faz, você tem que ir porque você precisa. Mas eu conheço muitos pais que não trazem os filhos às casas religiosas que frequentam porque os filhos não querem. A evolução espiritual, a gente dá o direito ao filho escolher, tá? A gente dá o direito do filho escolher se quer ou não quer frequentar a casa religiosa. Agora, a escola a gente obriga, porque nosso foco é o quê? É a vida material. Que é importante. O Cristo veio invalidar isso, não. Lógico, nós temos que nos sustentar, nós temos que nos desenvolver e a intelectualidade é fundamental. Então, a vida material não é invalidada. Ela só não pode ser o nosso foco primordial, como é até aqui. Jesus, há 2000 anos, já sabia disso. Que o nosso foco é deturpado. E aí, ele nos chama a atenção para o entendimento das vidas futuras do reino de Deus, que tem que ser validado nas nossas existências desde criança. E aí eu digo, obviamente, que todo mundo tem o livre-arbítrio, o direito de escolha. Eu nasci católica, no meio do caminho virei espírita. Como eu estou no espiritismo, meus filhos foram educados e evangelizados na casa espírita. Agora eles têm todo o direito de, como eu, descobrir outro caminho. Porque eu digo, olha, existe espírita, evangélico, católico, né? Existe budista, ubandista, certo? E existe os ateus e os à toa. Sabe o que é à toa? É aquele que faz assim, eu acredito em Deus, mas é eu e Deus. A minha relação é pessoal. É aquele que não quer fazer nada, só quer que Deus sirva a ele. Qualquer religião é boa quando faz de você uma pessoa melhor. Quando transforma você numa pessoa melhor. Então, o caminho é único. Agora, se eu tive os filhos na doutrina espírita, eu tinha que apresentar a minha religião para eles. Né? Eu tinha que apresentar a proposta da minha religião. E eles adultos, cada um vai seguir o caminho que lhe aprouver. Mas a apresentação teve. A proposta foi colocada. E eu digo, semente boa floresce, mesmo num terreno bem ruim. Mas cedo ou mais tarde, a semente boa vai florescer. Quando houver necessidade, a semente vem lá e se apresenta. Mas o nosso foco primordial ainda não é na vida espiritual. Por isso que muitas das vezes a gente dá a opção do filho gostar ou não, querer frequentar ou não. Né? Eu sou daquela que Gisele Darnot, lá da Paraíba, já é desencarnada, e era uma das pessoas que mais defendia o evangelho no lar que eu conheço. O trabalho de Giselda de evangelho é espetacular. E ela dizia que o evangelho na casa dela era super harmonizado. Ela, o marido, os filhos e um chinelo. Ela disse que o filho começava a se agitar, ele olhava para o chinelo, o filho se acatava. Ela disse, a maior evangelização foi o chinelinho ali. Até eles entenderem que aquela proposta precisava ser vivida com verdade, né? Com seriedade. Mas a gente está ali apresentando as sementes para os filhos e esperar que no tempo certo elas possam florescer. E aí, esse entendimento de que o aqui e agora é importante, que essa experiência é importante, mas não é a única e não pode ser a primordial, o Espiritismo vem e amplia esse entendimento de que se existe uma vida, um reino de Deus na nossa vida futura, aí a gente entende que muitas das vezes aqueles que têm fome de justiça, aqueles que são caluniados, aqueles que sofrem todo tipo de dores nesse planeta, quando a gente entende esse reino de Deus que nos espera, a gente entende que essas coisas acontecem, que em algum momento a gente vai receber ali a recompensa.
Porque o próprio Cristo, nas bem-aventuranças, bem-aventurados, significa bem encaminhados. Então, assim, quando o Cristo diz, bem encaminhado está aquele que sofre, que chora, né? Bem encaminhado está aquele que sofre injustiça e é perseguido em meu nome. Ele estava dizendo o que ali? Que o reino de Deus espera por eles. Que eles suportem com dignidade. Porque o reino de Deus tem um abraço acolhedor para aqueles que quitaram seus débitos. Porque o sofrimento não é castigo. Isso era a visão judaica, tá? Que a gente sofre por castigo. Deus ama, Deus é misericórdia. Deus não pune ninguém. Se a gente sofre, sofre porque em algum momento das nossas existências nós fizemos por merecer aquele sofrimento que vem com a função exclusivamente educativa. Porque a gente também, o sofrimento só chega quando a gente está no ponto de aprender e se transformar. Então, aquele que sofre está quitando o que deve. E aquele que vai sair daqui o que a gente chama de espírito completista, aquele vai encontrar-se no reino de Deus, no reino dos espíritos que souberam aproveitar a experiência, a jornada carnal que nós recebemos misericordiosamente por Deus, para que tenhamos uma nova chance no nosso processo evolutivo. Porque se essa vida fosse a única, se a gente só tivesse uma única existência, adiantava a gente se esforçar para ser bom, para ser justo, para se melhorar? Se só fosse uma existência, para quê? A gente tinha que aproveitar a vida ao máximo, né? Porque só tinha isso mesmo, não precisava melhorar, a destinação de todo mundo é a mesma. Não adiantava. Sabendo, tendo entendimento dessa vida futura, das reencarnações e do reino de Deus que nos aguarda, porque o reino de Deus é principalmente para os espíritos que chegaram ao nível de espíritos puros. Ali é a morada dos espíritos elevados. É a morada do Cristo. É a morada do Cristo. Mas mesmo sabendo, né, que é necessário se esforçar, tem gente que nem acredita em Deus, mas acredita em ser bom. Tem gente que não acredita em Deus, mas mesmo assim, diz assim, eu quero um mundo melhor. Eu gostaria de me esforçar. Mas a grande maioria precisa da ideia do inferno, de ter medo de ir para o inferno para tentar ser melhor. Se for espírita, vai ter medo do umbral. Para tentar ser melhor. Com medo do que a gente vai encontrar lá. Né? Porque a gente tem o esquecimento, graças a Deus, a gente não lembra. E aí, a gente tem medo do que a gente considera desconhecido. E esse medo, muitas das vezes, nos ajuda a transformar. Mas existem aqueles que nem precisam disso. Que já se integraram com a nossa destinação e já fazem o bem porque acreditam com o bem, mesmo que o bem traga para eles dificuldades. Mesmo que o bem traga para eles a necessidade, né, de aprender através das experiências dolorosas que fazem parte. Se você conversar com os grandes missionários, você vai ver como a história deles é dolorida, desafiadora, porque também aquele que perseverar, vence. Vem um desafio, porque se fosse fácil, todo mundo fazia. O problema é que não é fácil. A implantação do reino de Deus no mundo não é fácil. E aí a gente volta para o Evangelho. Veja como todas as máximas estão ali. Quando ele diz, na passagem que ele fala da porta larga e a porta estreita. A porta mais fácil é a porta larga. É a porta da facilidade, dos prazeres materiais. A porta estreita é a mais difícil. Mas a porta estreita é para aqueles que querem entrar no reino de Deus. É a porta do desafio. Por que o desafio é castigo? Não. Porque o desafio é educativo. Para transpor muitas das portas da nossa existência, a gente precisa aprender tolerância, paciência, benevolência, indulgência. Desenvolver em nós virtudes pacificadoras. Porque todo mundo quer a paz. É comum. Mas aí a gente se pergunta, o que é que a gente faz pela paz?
Qual é o nosso esforço pela paz? O que é que cada um de nós executa no dia a dia para que a gente tenha um local mais pacificado? A gente tem que começar em casa. Né? Nando Cordel é brilhante, ele diz, a paz do mundo começa em mim. Então, primeiro, eu tenho que pacificar o meu coração, tirando de mim raiva, mágoa, ódio, né? E outras dificuldades evolutivas que nós carregamos. Então, eu tenho que pacificar o meu coração, porque nós não fomos criados para odiar, nós fomos criados para amar. A nossa destinação é o amor. O Cristo pontuou como o maior de todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ele pontua ali a nossa destinação de amar. Nós fomos criados para o amor. Quando a gente cultiva raiva, mágoa, sabe o que é raiva, mágoa? Tomar um copo de veneno para que outro morra. Quem morre é quem sente. Quem carrega a raiva é que está se matando, que é um veneno. É tomar aquele copinho para que outro morra. Muitas das vezes o outro não se lembra nem que a gente existe, e a gente ali, se envenenando. E a nossa destinação não é essa, é amar. Quando a gente insiste em carregar dentro de nós esse tipo de sentimento, nos leva ao adoecimento. Por isso que a gente tem hoje uma crescente muito grande de doenças psicossomáticas, como depressão, síndrome do pânico e outras, e as doenças físicas, que também são resultados do somatório de energias desequilibrantes que nós acumulamos no nosso perispírito e, consequentemente, se manifestam no corpo físico. A nossa destinação é esse amor. E quando a gente atenta contra a lei divina, quanto a essa lei da evolução, a gente adoece. A gente adoece. E isso tudo vem para esse olhar profundo, que é preciso que a gente faça alguma coisa. A gente está finalizando mais um ciclo, que é o ano de 2022. A mudança do ciclo é um convite à renovação. É um convite, é uma oportunidade, mais uma dada a cada um de nós. Para que a gente possa fazer esse mergulho internalizado, descobrir em nós o que precisa ser modificado, o que precisa ser alterado. Porque a gente hoje vive uma sociedade de comparação através do WhatsApp, do Instagram, né, Facebook e outras mídias, em que a pessoa que vai ali para o Instagram, ela só posta coisa bonita, é igual a revista Cara, só que é, né, através da nossa mídia da internet. E aí a pessoa posta em restaurante caro, quando está produzida. Eu nunca vi ninguém na parada de ônibus, meio-dia, ali onde eu moro, perto da Caxangá, dizendo, estou aqui esperando o ônibus, suando, pingando. Nunca vi. Né? A pessoa posta quando está, porque ela quer dizer para o outro que ela está muito bem, muito feliz. Quem está feliz não tem tempo de estar postando nada. Não perde tempo postando, porque ela não precisa que ninguém veja. Ela sente, ela é. E ela não perde tempo. Só que quem não está, vê aquilo ali e pensa assim, meu Deus, como minha vida é ruim. Olha como fulano está. Né? Olha a vida de fulano. A gente vive essa sociedade de comparação. Querendo ser o outro, achando a grama do vizinho sempre mais verde, achando que o outro tem uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor, um marido. E aí a gente vai fazendo isso. E aí a gente vai se diminuindo. A gente vai entrando num processo de adoecimento, se perdendo de si mesmo. E a felicidade não é ausência de problemas. A felicidade não é ausência de doença. Não é ausência de desafios, não é ausência de perda. A gente tem que ser feliz, apesar de não ter, talvez, o que eu acho que eu merecia. Apesar das doenças, das perdas, apesar das dores, dos desafios financeiros, das pessoas difíceis que a gente convive, a gente é feliz, porque nós temos uma oportunidade única. Deus capacita todos nós para a felicidade. Deus dá 90% do que a gente precisa para ser feliz. A gente passa a existência reclamando dos 10% que nos falta. Dizendo, Senhor, está faltando isso, eu merecia isso. E esquece de olhar para os 90% e dizer, obrigada, Senhor. Porque eu tenho saúde, estou aqui, numa tarde de domingo, falando sobre ti, com saúde. Quantas pessoas estão nos hospitais? Sofrendo dores atrozes,
Quantas pessoas estão com fome na rua que não almoçaram hoje? Quantas pessoas não têm uma casa para voltar? Não tem um local que lhes ampare, uma família que lhe abrace? Muitas. E a gente esquece de agradecer o muito que nós temos todos os dias. Porque a felicidade é essa construção do hoje. André Luiz disse, não espere na morte as soluções que se tem na vida. Que a gente tem que ter aqui e agora. Não é para deixar para depois. Esperar, porque eu conheço gente, eu não sei se aqui na Federação tem, mas lá Sem Fronteiras tem, que faz assim, esse fulano eu vou deixar para a próxima existência. Nessa, não vou me resolver com ele, não. Não é para deixar para depois, não, porque a gente não pode sair daqui aumentando o cheque especial, não. A gente tem que sair daqui quitado. Se a gente aumentar o débito no cheque especial, a situação da nossa vida futura vai ser difícil. O reino de Deus ainda não vai ser para a gente no momento. No momento, não. Então, não é para deixar para depois. Tem que perdoar. É agora. Vai deixar para a próxima vida? Esse que você se recusa a perdoar hoje, provavelmente vai vir com você, e carne na próxima. Não é melhor agora? Vamos se ver livre logo agora? Né? Porque você vai deixar para a próxima. Porque na próxima Deus vai dizer assim, não conseguiram. Vou botar juntinhos assim, para ver se eles, com os laços, conseguem esse exercício de perdão. Deixar para amar depois? Se a nossa destinação é amar, por que a gente vai postergar? Procrastinar esse aprendizado. A coisa melhor do mundo é a gente poder sair de casa, abraçar todo mundo. A gente teve uma experiência péssima na pandemia, que ainda nem acabou, mas que está nos dando mais qualidade de vida hoje, que a gente não podia se tocar, né? Que a gente não podia chegar perto, nem entrar na casa do outro. E aí, coisa melhor do mundo é a gente poder abraçar, chegar no trabalho, abraçar todo mundo, né? Falar com todo mundo, poder trocar uma energia transformadora, renovadora todos os dias. E aí a gente faz isso até com as pessoas que a gente está dizendo que vai deixar para perdoar na próxima, porque é assim. Aquela pessoa que você acha que não consegue nessa, é essa que veio no seu caminho para lhe educar para o bem. Então você comece hoje, chegando perto dela, dizendo, fulano, eu gosto de você, mesmo que seja mentira, tá? Porque palavra boa, mesmo dita de forma falsa, ela vai transformando a nossa energia interior, psíquica. Aí amanhã encontra com ela de novo. Bom dia, que bom lhe rever. No terceiro dia de novo. Fulano, me dá aqui um abraço. Faz tempo que eu estou com vontade de lhe abraçar. Com uma semana você está assim, fulano, pelo amor de Deus. Pronto, acabou-se a animosidade. Acabou-se. Acabou-se, você resolveu aqui agora e já se livrou dele na próxima, né? Já deixou essa dívida paga. Então, esse momento que a gente vivencia agora é mais ou menos como se a gente tivesse num processo de intercâmbio. A Andréa mora aqui em Recife, fosse fazer o intercâmbio lá nos Estados Unidos. Vai passar 1 ano lá estudando. Quando a gente chega lá, né, a gente se deslumbra com o país do primeiro mundo, né, com a estrutura que nós não temos. E aí a gente começa a gostar, se esquece da vida real minha, que é aqui na cidade do Recife. E aí quando vai chegando perto de acabar o intercâmbio, eu já estou tão integrada lá que eu não quero mais voltar, porque eu gosto do que tem ali. E me deslumbrei e esqueci realmente de onde eu vim e para que eu vim. É mais ou menos as experiências que a gente está tendo. Nós viemos da pátria espiritual, com oportunidade transitória nessa existência de aprender e evoluir. Só que a gente gosta tanto dessa vida material que esquece da vida espiritual. E aí, quando chega perto de voltar, aí a gente começa a ficar inseguro. Inseguro, porque eu nem quero deixar isso aqui e já esqueci realmente de onde vim e o que eu pretendo. Mas pelo fato de meu momento aqui ser uma passagem, ser transitório, que a gente não sabe, ninguém sabe quando a passagem de volta está paga. Ninguém sabe quando vai retornar. Mas pelo fato de ser apenas uma passagem, que eu vou ter que retornar lá para o meu local de origem, eu não posso aproveitar esse momento de intercâmbio para interagir, para amar, para aprender, para me melhorar. Eu tenho que aprender. No intercâmbio a gente vai aprender línguas, vai estudar. Aqui também. A vida é uma escola.
A gente está aqui para o aprendizado e tem que aproveitar, porque em algum momento esse intercâmbio acaba, eu tenho que voltar para casa. Eu tenho que retornar, mas eu tenho que retornar com o máximo de bagagem que eu puder acumular dessa experiência de intercâmbio. E aí eu me pergunto, Andréa, me pergunto, se eu desencarnasse hoje, qual seria a bagagem que eu tenho para apresentar lá? De volta para minha casa. O que é que eu tenho para apresentar ao Senhor? O que é que eu estou carregando? Aí eu pensei um pouquinho, principalmente porque a gente está finalizando o ano sobre a bagagem, para a gente pensar um pouco sobre como nós vivenciamos esse ano de 2022, que trouxe tanta animosidade, tanta divergência. Ainda tem amigos brigados, ainda tem famílias que não se falam por conta de divergências. Se a gente desencarnasse hoje, o que é que a gente ia apresentar lá? Na balança, na bagagem, o que é que eu tinha para mostrar? Eu passei o ano cultivando amor, o bem, solidariedade ou divergência, intolerância? O que é que a gente fez? Porque novos ciclos servem para isso, para a gente repensar o que foi feito. E quando a gente fala em perdoar, assim, refletir, em transformar, a gente está falando que é necessário o alto amor. Porque para a gente realizar os projetos que nós abraçamos antes de reencarnar, a gente tem que se amar. Amar ao próximo como a si mesmo. Se ame. E do jeito que você se ama, você ama o outro. Porque ninguém dá o que não tem. Se eu pedir R$5 emprestado, você não tiver, não tem o que dar. Como é que a gente vai dar amor se não se ama? E esse amor ao próximo e a si mesmo é que nos leva ao amor de Deus, nos eleva ao amor de Deus. Então, é preciso que a gente faça agora. Comece esse projeto de encontrar o reino de Deus dentro de nós, aqui e agora. Tirando de nós a bagagem negativa e deixando nascer em nós o divino que habita dentro de cada um de nós. O amor, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Deus é amor. Nós somos amor em essência, mas é preciso encontrar isso dentro de mim. Para encontrar isso dentro de mim, eu tenho que retirar a bagagem negativa que eu carrego. Eu não posso cultivar mágoas, raivas, intolerância. A gente tem que amar uns aos outros como nós somos. Porque quando a gente tenta ser quem não é, como a gente olha lá no Instagram, a gente adoece e se entristece. Quando eu quero ser igual a fulana, não, eu sou Andréa. Com tudo que a vida me trouxe, com as dificuldades, com os desafios que a vida trouxe para mim, com as cicatrizes que a vida deixou na minha existência. Eu sou isso. E isso é o melhor que Deus conseguiu fazer de mim. Isso é o melhor. E entendendo quem eu sou, aí eu vou buscar fazer o melhor a cada dia. Ser melhor o que eu posso a cada dia. Não querendo mudar. Porque se sofri dores é porque precisava delas para crescer. Quem não me conhece, eu já faço palestra aqui há algum tempo, sabe que eu já passei por um câncer severo. Né? Que eu fui mastectomizada, fiz químio, fiz rádio. Mas todos os dias eu agradeço a Deus por aquela experiência. Porque me transformou. E olha que eu já fazia ali 15 anos de espiritismo, já tinha muito trabalho na casa espírita, mas mesmo assim, nada foi igual àquela experiência. E as cicatrizes me acompanham até hoje. Até hoje. Todo dia eu as vejo e me lembro da minha destinação. Porque ela me tirou do foco material e me mostrou que a vida é um sopro. Há muito pouco tempo eu passei por um Covid também. Fui parar no hospital bem... Né? Eu achei ali que eu ia. Mas estou aqui. E sou tão grata a Deus, porque quantas pessoas perderam a vida material e retornaram durante o Covid? E se cada um de nós está aqui hoje, é porque a gente tem uma missão ainda. Mas nem pensem que a nossa missão é de grandes missionários. Graças a Deus, não. Porque a missão dos missionários não é fácil. Nós temos uma pequena missão cada um, dentro da nossa família de pacificação, dentro do nosso centro espírita, para instalar de vez o reino de Deus dentro das nossas casas.
para ver os trabalhadores trabalhando, porque acreditam no bem, e não porque têm medo do amanhã. Porque sabem que o bem é o único caminho que vai regenerar esse planeta. A gente tem uma missão no nosso trabalho profissional. E aí, na amplitude, a gente tem uma missão com a humanidade. Trabalhadores da última hora. Nós temos um porquê de ainda estar por aqui. Nós temos um para quê estarmos ainda experienciando essa jornada. E eu queria, antes de que a gente pudesse encerrar, que só faltam 10 minutinhos, fazer uma leitura do livro Fonte Viva, Psicografia de Emmanuel, através de Chico Xavier, que mostra um pouquinho o que nós precisamos integrar na nossa existência para transformar e merecer o reino de Deus. É o capítulo que tem como título A Retribuição. Pedro disse-lhe: e nós, que deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: o que eu receberei? Veja, Pedro pergunta a Jesus: eu que larguei tudo para te seguir, Senhor, o que é que eu vou receber de retribuição por ter me dedicado a ti integralmente? Pedro questiona o Cristo, né? E aí, a resposta que o Cristo traz se derrama silenciosa através da própria existência. E aí o Cristo diz: o que é que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva a farinha alva e nobre, o fermento que transforma a utilidade geral? Veja, ele pergunta: o que é que eu receberei? Aí o Cristo pergunta: o que é que o grão de trigo recebe quando ele está maduro? Tritura. Quando ele está triturado, vira farinha. O que é que a farinha recebe em troca depois de ter sido triturada? Aí ele diz: ela vai ser sovada. A massa vai ser sovada. Então, tome amassamento. Veja, o grão foi triturado, vai ser amassado. Quando a massa está sovada e pronta, que vira o pão, ela vai para onde? Para o forno. Ela vai para o forno. Quentura, calor. E quando o pão está pronto, Cristo pergunta: e quando o pão está pronto, qual é a recompensa do pão que foi triturado, que foi amassado, que passou pelo fogo? Qual é a recompensa? Servir. Aí Jesus vira para Pedro e diz: esta será a tua recompensa. O enorme prazer de servir a obra do bem e a obra de Jesus. Essa será a recompensa de todos nós. Estamos aqui para mais servir e não para ser servido. O reino de Deus é para aqueles que sabem servir. Aqueles que abraçam a causa porque acreditam de que o serviço é regenerador, é transformador. O serviço muda em nós orgulho, vaidade, retira de nós sentimento negativo. Eu digo, nós temos lá uma creche. E eu trabalho na creche já há uns 30 anos. Não tem um dia que você chegue lá e não saia melhor do que você chegou. Que as crianças que são tão carentes são puro amor. São puro amor para cada um de nós. Tivemos uma festa de Natal, sexta-feira, que eu chorei começo, meio e fim. De tanta amorosidade que crianças tão carentes conseguem dar. E nesse serviço, quem ganha é elas ou eu? Sou eu que estou sendo beneficiada. Com a experiência de conviver com a mais pureza forma de amar que as crianças têm através da espontaneidade. Então, gente, o reino de Deus é para aqueles que querem servir, porque acreditam que o serviço vai transformar o nosso espírito e nós vamos ser melhores a cada dia. O foco não pode ser na nossa experiência material. Ela é importante também, mas é preciso olhar para o Espírito eterno que nós somos, fazendo as boas escolhas. Cada um de nós é um instrumento de Deus no mundo. A orquestra é o universo. E o maestro é Deus.
Qual é a partitura da nossa existência? O Evangelho. O Evangelho não é um livro para ser citado, não. É um livro para ser estudado, entendido e praticado. É a partitura da nossa existência. O grande maestro é Deus. Confiar. Entregar-se sabendo que cada coisa que nos acontece é para o nosso bem. É para nos melhorar. Porque Deus nunca erra. Deus é misericórdia. E a gente tem que abraçar essa missão do serviço, porque sabemos que o serviço fará de nós espíritos merecedores de estar no reino de Deus. Para ser útil a Deus, só é preciso cada um fazer o que sabe. Eu já disse que ninguém aqui é grande missionário, mas o que você sabe fazer, a gente vai lá para a parábola do servo infiel que ganhou um talento e enterrou. A gente não pode enterrar os talentos que Deus deu a cada um de nós, e deu. Todos nós temos, algum tem um, tem dois, tem três, tem muito. E eu não vou olhar para quem tem, eu tenho que olhar para quem eu sou, o talento que eu tenho. E eu tenho que voltar para a pátria espiritual com esse talento multiplicado. Através do serviço do bem. Multiplicar. Agora, se eu só tiver um talento, eu tenho que fazer o melhor que eu posso com aquilo ali. Para que eu possa multiplicar. E voltar à pátria espiritual, ampliando esses talentos que me foram dados. Dar o meu melhor através do serviço do bem. E é nesse olhar de dar o melhor, de aceitarmos quem somos, os talentos que nos foram dados, muitos ou poucos, não importa, todos nós o temos, é utilizar. Lá na creche, falando de aproveitar talento, lá na creche, ela não está mais lá porque ela já desencarnou, mas nós tínhamos uma senhorinha de 92 anos que ia diariamente catar feijão. Pela idade, pelo comprometimento, era só o que ela podia fazer. E ela fazia com uma felicidade, com uma competência. Vocês sabem que uma creche com 42 crianças, quanto de feijão vai por dia? Pois ela catava tudinho. Aí já deixava do outro dia de molho. Ela fazia o melhor que ela podia, com a felicidade plena. E eu nunca vi ela reclamar um único dia da existência que ela conviveu com Jesus. Nunca. Isso chama-se multiplicar talentos, aproveitar. Porque aos 92 anos, a maioria de nós ia dizer, eu não consigo fazer mais nada. Já estou velha. Eu não consigo. E ela nunca desistiu. Ela dizia assim para a gente, eu vou voltar à pátria espiritual, mas em pé e trabalhando pelo bem, dentro do que eu posso. Mas o que eu posso, eu faço melhor. Façamos o melhor. Façamos o melhor. Dentro das nossas casas, das casas espíritas, na nossa família, no nosso trabalho. Possamos multiplicar os talentos que Deus nos deu. Convidar o aniversariante do mês, o Mestre Jesus, para estar em nossas casas no dia 25 de dezembro, permitindo que ele renasça dentro de cada um de nós e que ele possa nos auxiliar nesse processo evolutivo que nos encontramos, para que nós realmente possamos merecer o reino de Deus. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe a todas as suas famílias, que possa derramar bênçãos em todos nós, especialmente no nosso país, sobre o nosso planeta, tocando os corações dos líderes mundiais, dos líderes religiosos, para que a gente finalmente possa usar a fraternidade como palavra de ordem entre nós. Um beijo no coração, um beijo especial a todos que fazem essa Casa de Amor, a Federação Espírita. E eu desejo a todos um ano de paz, renovação e muita luta no trabalho do bem. Porque quem luta vence, quem persevera vai chegar no reino de Deus. Que Deus abençoe a todos nós, hoje, agora e sempre. Muita paz a todos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.